Olá, fenômenos, bem-vindos aqui a mais uma aula aqui em Fenômenos Aprendizagem. Dessa vez, o nosso assunto vai ser sobre condições iniciais e condições de contorno. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal. Se você já se inscreveu, muito obrigado pela sua assistência. Se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas, principalmente os seus colegas de cálculo, né? Porque vão precisar dessa informação. Então é o seguinte, galera, eventualmente vocês, quando estão em cálculo, diferencial integral, vocês precisam resolver uma equação diferencial parcial e o seu professor pergunta para você o que você precisa para resolver essas equações. E daí você, na dúvida entre condição inicial e condição de contorno, resolve inventar uma figura chamada condição de contorno inicial. E daí seu professor olha, sim, mas o que você quer dizer com isso? Então, para isso, eu trouxe um exemplo para vocês, para tentar diferenciar o que é a condição inicial, o que é a condição de contorno e quando que você encontra o caso muito peculiar de condição de contorno inicial. Então, imagina o seguinte, eu tenho para vocês aqui um reator tubular, então nesse reator tubular ocorre uma reação A dando B, né? Esse reator, você vai ter um fluxo que está entrando uma determinada, o reagente entra uma determinada velocidade, né? E vai acontecer uma reação de primeira ordem. Então, observe aqui que bonito. Você tem nesse esquema um reator, né? A reação de primeira ordem, a velocidade e concentração de entrada, o reator tem um determinado comprimento e assim por diante. Orientei no eixo Z. Então aqui você tem o balanço do componente A dentro do reator, que é uma derivada, a variação do componente, da concentração do componente A com relação ao tempo, que vai ser menos a velocidade vezes a variação do componente A, da concentração do componente A com relação a Z, menos a constante de cinética vezes a concentração de A. Então você vai ter a velocidade, vai ter a constante cinética, vai ter a espessura, o comprimento do reator. Então, para diferenciar o que é a condição de contorno de condição inicial, é o seguinte, condição inicial é o que tem inicialmente, como o próprio nome diz, dentro do reator para qualquer tempo, qualquer posição no tempo zero. Então essa é a notação que a gente costuma usar. Então a concentração de A para qualquer Z no tempo igual a zero vai ser um CA0, que pode ser zero se a reação não começou ainda, né? Então você pode ter absolutamente tem um fluido inerte lá e não é o reagente, então isso aí seria zero no começo. Daí você precisa de uma condição de contorno, porque como você tem uma derivada em relação a Z, você precisa de uma condição de contorno para resolver. Então a condição de contorno pode ser do seguinte tipo, uma condição de contorno fixa ou constante, ou seja, que a concentração de A em Z igual a zero para qualquer tempo vai ser igual à concentração de A na entrada, ou seja, você está injetando continuamente a mesma concentração de A, ou você pode ter uma condição de contorno variável em Z igual a zero. Em Z igual a zero na entrada, então você poderia ter uma concentração do seguinte, ela vai ser zero se o tempo for menor que um determinado tempo zero. Que tempo zero seria esse? Não sei, né? Mas imagina que transcorrendo um determinado tempo até chegar lá num determinado tempo que você quer, a concentração é igual a zero na entrada. Depois desse tempo T0, imagina que você está injetando um pulso de concentração nesse reator. Então, você vai injetar um pulso de concentração de duração delta no tempo. Então, imagina que essa concentração em Z igual a zero para qualquer tempo, ela vai ser 1 molar na entrada, se o tempo, né, que você está trabalhando estiver entre T0 e T0 mais delta. Quer dizer, a partir do momento que você começou a injetar, que seria T0, durante uma duração delta de tempo, você teria essa concentração de 1 molar. E aí, finalmente, você teria novamente essa concentração em Z igual a zero seria zero se o tempo for maior que T mais delta, que T0 mais delta. Esse negócio que eu estou falando para você aqui, ó, isso aqui é a tal da condição de contorno inicial que você tem em falar para o seu professor, né? Então, esse é um caso bastante peculiar de você ter inicialmente uma concentração na entrada que vai variar depois no tempo. Isso aqui seria uma condição de contorno, você pode ter essa condição de contorno desse tipo, que é fixa durante o tempo, ou você pode ter ela variável durante o tempo, e aí sim você poderia ter uma condição de contorno inicial, mas você está vendo que é um caso muito peculiar de equação para a resolução da equação diferencial. Então, lembrando, como você tem uma derivada no tempo, você precisa da condição inicial. Como você tem uma derivada na posição, você precisa de uma condição de contorno, que pode ser fixa ou pode ser variável no tempo.
Gostou? Então esse era o recado de hoje para ajudar você em cálculo. E quando o seu professor perguntar do que você precisa para resolver uma equação diferencial, você diga para ele de condição inicial, condição de contorno. E muitas vezes você precisa também de fé e determinação. Beleza? Então foi esse o recado. Só avisando para você que nas próximas semanas nós vamos ter aulas de condução em regime transiente, condução de calor em regime transiente na nossa plataforma, em que você vai aprender a resolver isso aqui através do método das diferenças finitas. Então fica ligado, acessa fenomenosaprendizajem.com.br, compartilhe com seus colegas, acesse nossas redes sociais e até a próxima. Bons estudos e vamos lá!